Oi pessoal, hoje a gente vai começar uma playlist desse livro aqui agora, que é A República de Platão. Acho que é um dos livros mais famosos, talvez o livro mais famoso da filosofia. E nesse livro aqui o Platão vai tentar construir o conceito de justiça. São 10 capítulos, né? Nos 4 primeiros ele vai acabar tentando construir o conceito de justiça, o que é justiça. E nos outros 6 ele vai tentar construir a cidade justa, que vai se desenrolar, se desenrolar. Mas o interessante é que como é um modo de diálogo, né, ele vai tratar de vários subtemas dentro desse livro, como o mito da caverna, que é bem famoso, como a sucessão de regimes, então da oligarquia para a democracia, da democracia para a tirania, como se dá essa queda de regimes, como um regime pode afetar na personalidade de um indivíduo, ou seja, o indivíduo é a semelhança do regime que ele vive. Então, eu acho que isso é um fator psicológico bem importante, que poderia se desenvolver mais em um vídeo só para isso. Como o regime em que a pessoa vive pode desenvolver o tipo de personalidade que ela vai ter. E isso o Platão adota aqui claramente um modo como o cidadão age de acordo com o local em que ele vive, né? Bom, mas vamos começar pelo livro um, capítulo um, aliás. É, Nesse capítulo um, o Sócrates está chegando à casa de Polemarco, que tem o seu pai Céfalo. E o Sócrates tá o Sócrates, o Glauco, o Céfalo, o Trasímaco, ah, e o Sócrates estava em uma festividade, e aí ele já estava voltando para a cidade, e aí ele é chamado pelo Polemarco a ir até a sua casa, a casa de Polemarco. E quando chega lá na casa de Polemarco, Sócrates encontra o pai de Polemarco, chamado Céfalo. E o Sócrates vai começar a ter uma conversa com ele. O Céfalo diz que ele tem que visitar mais. O Sócrates tem que visitar mais ele, porque ele tá numa idade muito avançada já, né? E ele não aguenta mais ficar indo lá pra cidade. Enfim, então o Sócrates tem que visitar ele com mais frequência. Então o Sócrates começa a indagar o Céfalo a respeito da velhice dele. O Céfalo era um homem bastante rico. É, E o Sócrates começa a questionar como é o benefício que a riqueza trouxe para o Céfalo. E o Céfalo responde: não dever nada aos deuses nem aos homens. Ou seja, o maior benefício do que a riqueza trouxe para o Céfalo foi isso. Porque o Céfalo começa a declarar também que quanto mais velha a pessoa fica, mais com medo da morte a pessoa tem. Porque tem as histórias do outro mundo, né? Isso aí já na Grécia Antiga, tem as histórias do outro mundo. E se essas histórias forem verdadeiras, diz o Céfalo, isso dá muito medo nele, porque as punições são muito severas para aqueles que fizeram mal nesse mundo. Então, é, esse é um conceito de justiça já que o Céfalo dá. Não dever nada aos deuses nem aos homens. Aí o Sócrates refuta essa primeira colocação, que eu acho que é a mais comum e a mais adotada no dia a dia, até hoje. Não dever nada a ninguém, é o justo. Ou dar a cada um que lhe é devido, né? Uma definição ainda melhor, dar a cada um que lhe é devido. E aí, o Sócrates refuta isso dizendo: olha, se um amigo seu, ele empresta uma arma, e depois de um tempo ele volta em um estado psicológico que não é bom, e ele lhe pede essa arma de volta, é justo você dar essa arma de volta para ele? Olha, no conceito do Céfalo porque justo é dar a cada um que lhe é de direito. E essa arma é de direito do amigo, mesmo ele estando maluco. Mas você daria essa arma pro seu amigo, mesmo ele estando ruim psicologicamente? E aí, depois disso, o Céfalo sai para fazer um sacrifício, que ele disse que estava fazendo. E aí entra o Polemarco na conversa, que é o filho, né? E aí o Polemarco dá a sua definição de justiça, que é aos amigos fazer bem e aos inimigos fazerem mal. E aí o Sócrates diz, olha, muitas vezes a gente acha que quem é nosso amigo, na verdade é nosso inimigo. E pode acontecer também de quem é nosso inimigo, aquele que aparenta ser nosso inimigo, na verdade ser nosso amigo. E aí a gente pode acabar fazendo mal ao amigo e bem ao inimigo, sendo que de fato era para fazer o contrário.
E aí o problema, e aí acaba sem ser essa definição também, né? Por causa dessa refutação. E o Sócrates também levanta uma questão. Se a justiça é fazer mal ao inimigo, quando um médico encontra um inimigo, o que é que ele deve fazer? Porque o médico, enquanto médico, tem que curar. Mas se ele encontra um inimigo, o que é o justo fazer? Ele ser médico ou, no conceito de Polemarco, ser justo? Porque no conceito de Polemarco, esse médico deveria fazer mal ao inimigo. Ou seja, ele não deveria curar a pessoa. Porque a justiça é fazer mal ao inimigo e bem ao amigo. Então o médico não deveria curar esse seu inimigo, no conceito de Polemarco. Essa é mais uma problemática que tem nesse argumento. E depois vai entrar o Trasímaco, né? O Trasímaco entra na conversa, muito feroz, porque o Sócrates está refutando todo mundo. E ele só refuta, refuta, refuta e não fala nada. E o Trasímaco aqui nesse diálogo está representando o sofista. O cara que é bom em oratória e tal. E depois de muita luta, o Trasímaco finalmente dá a sua definição de justiça, que ele diz que a justiça é a vantagem do mais forte. Por que ele diz isso? Porque as leis e todo como se estabelece no Estado, quem faz as leis de um Estado são os mais fortes. É quem tem o poder. Então, o que é justo é o que esse poderoso quer que seja justo. Então você percebe que é uma definição bem mais relativista, essa que o Trasímaco está dando. O justo é aquele que o poderoso quer que seja considerado justo, porque é ele que faz as leis e é ele que faz a justiça. Logo, a justiça é a vontade do mais forte. Mas aí o Sócrates também refuta com algo semelhante do Polemarco, que muitas vezes o governante pode se enganar e achar que está fazendo uma justiça, mas na verdade está se enganando e acha que está fazendo um bem a si mesmo, né? Por quê? Porque quando ele faz as leis da justiça, ele visa o bem, enfim, e para si. E às vezes ele pode se enganar e achar que alguma lei pode fazer bem para ele, quando na verdade não faz. E com isso ele vai acabar sendo injusto. Sim, o Sócrates também dá outro exemplo de que, por exemplo, se dois indivíduos justos convivem, eles provavelmente vão prosperar. Mas se um justo e um injusto convivem, o injusto vai tentar passar a perna no justo, certo? E aí o justo vai ficar para trás e o injusto vai avançar. Aí vamos ter uma sociedade só de injustos e não vai ter mais justos. Só que nessa sociedade de injustos vai estar todo mundo tentando passar a perna em todo mundo. Vai estar todo mundo tentando enganar todo mundo. E que tipo de sociedade é essa que vai ter? Agora, se você tem uma sociedade só de justos, vai estar ali todo mundo fazendo com que a sociedade prospere, né? Mas a partir do momento que você tem um injusto que passa o justo para trás, os injustos se multiplicam e acabam com os justos e a sociedade cai, né? Porque não tem mais harmonia social. Bom, e ele também dá o exemplo, Sócrates, de que qual o interesse da arte de cada coisa. Por exemplo, a arte da medicina tem o interesse de curar os corpos. A arte da escultura tem o interesse de fazer uma escultura, de fazer uma imagem, por exemplo. E a arte da política tem o interesse de quê? De melhorar a cidade, né? Então, se o político poderoso tem um interesse visando apenas ele mesmo, o que ele está fazendo na verdade não é política, ele está se desviando do caráter e não está fazendo política, porque a política tem um interesse de melhorar a cidade como um todo, né? E a partir do momento em que ele se desvia dessa função, ele está fazendo outra coisa, mas não é política. Assim como um médico, quando deixa de curar os corpos, ele não está fazendo medicina, a mesma coisa com a escultura, a mesma coisa com a carpintaria, qualquer outra profissão. Toda arte, nesse caso aqui é profissão, ofício, enfim, depende do contexto, visa um fim de algo. E quando você se desvia desse fim de algo, você está fazendo outra coisa, mas já não é mais aquela arte. Esse é o capítulo 1.